Você já conheceu pessoas já adultas, mas com a mentalidade ainda de uma criança ou de um adolescente, ou até mesmo um adolescente, um jovem adulto, na casa dos seus 20 e poucos anos, com a mentalidade de um menininho ou de uma pequena garotinha? Isso é muito comum. Então, a idade, o avançar do tempo, não necessariamente significa maturidade. Se você quer saber por quê e se você quer entender se você é uma pessoa madura, é uma pessoa que tem um desenvolvimento emocional, uma capacidade de resiliência em conformidade com a tua idade, com o que é esperado da tua idade cronológica, fica nesse vídeo que você vai entender. Esse é um vídeo que vai te levar a uma reflexão profunda de como que você tá, de como é a tua percepção sobre a vida e sobre a sua realidade e como que você processa essas informações e o processar dessas informações, como elas se manifestam na forma dos teus comportamentos ou na maneira como você fala. Isso traz muita informação sobre a gente entender se uma pessoa é de fato madura ou não é. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber. Você é meu convidado a se inscrever aqui no canal Descubra Seu Poder, acionar o sininho para que você seja notificado quando tiver vídeo novo por aqui. Faz isso agora se você não fez e se você gostou do tema, já deixa aí a tua curtida e ao final fica à vontade para compartilhar com várias pessoas. Entrando diretamente no assunto dessa questão da maturidade, na minha caminhada já de muito tempo, acompanhando pessoas, né, através da terapia e de mentorias, é muito comum, né, eu me deparo com muitas pessoas que estão enfrentando algum sofrimento emocional, um sofrimento psicológico e muitas vezes físico também, por muitas vezes essa pessoa não ter muito bem desenvolvido, e aí de repente pode ser o seu caso. É interessante você usar essas informações para você se conhecer mais, devido a uma determinada pessoa não ter uma consciência plena sobre quem ela é e como ela pensa, como é que ela funciona. A maioria das pessoas vive muito desconectada de si mesmo. É tanto que, se você perguntar para uma criança se ela está sentindo uma dor em alguma parte do corpo, uma dor de barriga, ela não sabe definir muito bem a intensidade, porque ela não tem um registro de memória de como definir as coisas, de como dar nome para as coisas. E às vezes é muito comum você perguntar para alguém algo sobre ela mesma, ou até mesmo a pergunta: quem é você? A propósito, eu te pergunto: você sabe quem você é? Você responderia facilmente a essa pergunta: quem é você? Se você tem essa capacidade de responder, isso significa que o teu grau de autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, tá bom, tá elevado, né? E aí, dependendo de como é essa resposta, se você consegue perceber o teu valor como pessoa, né, as tuas capacidades, inclusive os seus gaps, as suas limitações, isso também é um sinal de maturidade emocional. Mas enfim, muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas ter esse contato, o olhar para dentro, o olhar para a própria condição da sua própria existência e saber definir quem ela é no mundo, o que ela veio fazer aqui. E muitas vezes as pessoas romantizam muito essa questão de propósito de vida, né? Então, o propósito de vida é você. Eu tenho vídeos aqui sobre isso para ajudar em algum aspecto de autoconhecimento. Mas no fundo, o seu propósito de vida é ser quem você é. É você entender por que você está aqui. Né? Quando você descobre isso, descobre quem você é, fica muito mais fácil. E aí, entrando na questão da maturidade, a sua percepção sobre a vida, sobre os acontecimentos, a sua reação nas situações de pressão te dão uma base, um fundamento para você ultrapassar as adversidades da vida de uma maneira muito mais tranquila,
Não é que a pessoa que é madura emocionalmente, ela não vai sentir abalos, não vai ficar preocupada em alguns momentos, mas isso não toma aquela pessoa, não define quem ela é. Ela consegue, no meio muitas vezes da dificuldade, no meio dos processos da vida, parar, pensar e entender o que eu devo fazer, como que eu devo proceder, colocar as ideias no lugar, fazer um alinhamento. Então, como que uma pessoa chega a esse nível? Né? Primeiro, ela buscando, como eu falei, se conhecer, né? Então, quando você olha muito para fora, quando você é uma pessoa que vive em função das circunstâncias apenas e não olha muito para dentro, não para um pouco para ter momentos de reflexão, para entender se você está triste de repente por algum motivo, num determinado dia, porque todo mundo, né, tem seus altos e baixos, essa pessoa que desenvolve a maturidade através dessa autoconsciência, ela vai pensar, poxa, por que mesmo que eu tô triste? O que aconteceu para que eu me sentisse assim? Foi algo que alguém me disse, foi algo que alguém me fez que me deixou chateado? Ou é algum pensamento repetitivo que tá ali na minha cabeça que eu não tô conseguindo controlar? Olha que pergunta interessante. E isso é uma coisa perfeitamente treinável. Acabei de te dar uma ferramenta maravilhosa terapêutica. Se questionar. Muitas vezes você tá triste, tá irritado, sai descontando nos outros as suas irritações, age por impulso, por sinal. Agir por impulso é um sinal de imaturidade emocional. Guarda essa. Se você é aquela pessoa esquentadinha, impulsiva, que não leva desaforo para casa, toma cuidado. As consequências de atos impulsivos muitas vezes são muito difíceis de ter que administrar. É muito melhor administrar antes, né, ter o domínio próprio, desenvolver esse domínio próprio, da robustez, da musculatura para isso, do que sair explodindo com qualquer pessoa. E aí a imaturidade emocional ela é facilmente percebida. Então, quando você se faz perguntas desse tipo que eu falei, você vai gerando uma maior consciência de si mesmo, uma consciência em relação ao teu mundo interior, porque nós temos as nossas referências externas, que são os nossos relacionamentos, as pessoas, os ambientes que você frequenta, trabalho, escola, faculdade, família, amigos, o círculo social que você frequenta. Essas são referências externas. E nós temos as nossas referências internas, que é justamente saber quem você é, você saber o que te alegra, o que te entristece, o que te impulsiona, o que te deixa limitado, preso, né? Então, como a gente vive muitas vezes num contexto de um bombardeio de informações, de muita rede social, de olhar muito para a vida do outro, muita informação, quase não sobra tempo para olhar para dentro, para esse universo interior que gera essa maturidade. E é claro, as experiências de vida, a aprendizagem com os próprios erros, né, com as situações, com as próprias decepções, a aprendizagem, não a decepção em si, porque acontece também de uma pessoa cometer um erro e continuar errando e de novo ela vai num padrão repetitivo. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, porque isso sempre acontece com você. Esse é o título do vídeo, você pode dar uma busca aqui no canal. E eu vou deixar o link também na descrição se você quiser ver para complementar. Então, muitas vezes esse ciclo repetitivo acontece por quê? Porque falta aprendizado. E quando que falta aprendizado? Quando você se coloca incorpora o papel de vítima da situação. A vítima nunca pode fazer nada, por quê? Porque a responsabilidade é sempre do outro, o culpado é sempre o outro, não você. Você espera que o outro mude e não que você tenha a autoconsciência de ver onde você precisa melhorar para você mudar. Ter autoconsciência é uma necessidade para ter maturidade. Então, saber quem você é, ter essa autoconsciência, entender
os seus processos internos, entender como é que a tua mentalidade tá funcionando, ajuda você a encarar as situações da vida com serenidade e com sabedoria. Então, nós temos 3 níveis de consciência. Uma pessoa pode ter uma consciência disfuncional, ou seja, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade neurológica, de fato uma patologia cerebral, ela tem a sua autoconsciência, né, a sua percepção da realidade também comprometida. Temos também o segundo nível, é a consciência relativa, ou seja, tem pessoas que têm um filtro muito simples de percepção da realidade, às vezes tem uma sensibilidade maior, às vezes ela depende muito de como essa pessoa foi crescendo, foi recebendo o amor dos pais, foi sendo afirmada, né, por quem cuidava dela, para ela entender a noção dela mesma, entender o próprio valor. Então tem pessoas que têm uma necessidade imensa de aceitação. Tudo que o outro fala rebate diretamente na alma dela, né, no fundo dela. Mas aí ela tem um pequeno senso crítico que muitas vezes faz com que ela saia de algumas situações de decepção. Então a pessoa que tem uma consciência relativa, né, que é esse segundo nível, o primeiro é o disfuncional, que eu falei, esse é o segundo, e nós temos o terceiro, que aí é uma busca, né? A gente vai buscando, vai desenvolvendo, que é a consciência plena. Que aí sim, isso é um indicativo de maturidade emocional. Quando você tem consciência plena. E o que é ter consciência plena? É você ter a capacidade de parar, analisar as situações, fazer alguns filtros, fazer algumas reflexões, criar cenários, tipo, se você vai tomar uma decisão, você imagina, se eu tomar essa decisão, é mais provável que aconteça isso, a consequência é aquilo, então ela mede as consequências, ela tem empatia pelo outro, ela se importa com as outras pessoas também, porém sem deixar que os limites dela sejam invadidos, porque todas as vezes que os teus valores são desrespeitados, acontece aí um estado de agressão, um estado de trauma, né? Uma mágoa, uma raiva muito grande. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas a pessoa com consciência plena, quando ela vai desenvolvendo isso, ela consegue ter discernimento, ter clareza sobre a própria vida, como ela tá, como é que as coisas estão e onde que ela quer chegar. Então a pessoa que tem a consciência plena, ela tem uma visão do futuro que ela quer criar, ela sabe que ela é responsável por tomar as decisões da sua própria vida e as consequências. Então eu sempre falo que a pessoa madura, que desenvolve essa consciência plena, é um dom maravilhoso dado por Deus, né? Que a gente tem acesso a Deus para pedir sabedoria. E muitas vezes a gente não pede. A própria Bíblia fala que Deus dá a sabedoria para quem pedir. Aí eu pergunto para você, você tem pedido sabedoria para Deus para agir com consciência plena, com discernimento, com visão clara em relação aos desafios que você tem enfrentado na sua vida? Muitas vezes, essa falta de autoconsciência, dessa consciência plena, faz você dar as suas cabeçadas na vida. Às vezes você se decepciona porque tenta de um jeito, tenta de outro e não dá certo e ainda culpa os outros. Então, tudo o que foge dessa consciência de que você é responsável pelas suas decisões, você é responsável pela sua própria vida, se as coisas não estão indo bem, isso é resultado de decisões que você tomou e também das decisões que você deixou de tomar, porque omissão e cruzar os braços também é uma decisão. Então, quanto mais você vai desenvolvendo isso, essa consciência plena, mais maduro você se torna. Quanto mais você descobre quem você é, qual é a tua verdadeira essência, o que não pode ser tirado de você, a tua principal característica como ser humano, como pessoa, qual é? Isso faz parte da tua essência, isso determina muito da tua identidade, no que você acredita, no que você tem como algo fundamental,
isso também traz essa noção, essa percepção de autoconsciência. E cada vez mais você desenvolve o pensamento complexo que a consciência plena traz, que é você ter esses momentos de quietude, de reflexão e de buscar sempre o teu próprio desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da tua capacidade de consciência. Então eu quero muito que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer você como é que você pode se tornar uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma visão sábia sobre a vida, sobre as pessoas e as diferenças, né, de quem ainda não conseguiu chegar na maturidade. Então, lembra que eu falei no início do vídeo que tem pessoas que mesmo com uma idade mais avançada ainda não são maduras? Existem muitos adultos infantis. E aí, por que isso acontece? Você está se perguntando. Porque muitas vezes as pessoas não querem aprender. Elas não querem pagar o preço da maturidade. Não querem assumir algumas responsabilidades que é delas e elas continuam terceirizando responsabilidades para os outros. Por isso eu falo para você que é mãe, que é pai, delegue responsabilidades para os seus filhos. Em alguns momentos dificulte um pouquinho a vida deles, senão que tipo de adulto eles vão ser, né? Achar que vai ter tudo ali sempre disponível, na mão. Pai, mãe, deixe seus filhos crescerem, deixe eles se tornarem quem eles nasceram para ser. Muitas vezes o excesso de facilidade, o excesso de tudo ali à mão disponível, em vez de você ajudar o seu filho, na verdade você está prejudicando que ele desenvolva a maturidade necessária para a idade dele e para os enfrentamentos que ele tem na escola, com amigos, enfim, na vida. Tá bom? Então, um beijo pra você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e me deixa saber aqui nos comentários se essa questão de ter consciência disfuncional, consciência relativa e consciência plena ficou claro pra você. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder, o canal Tudo de Bom para sua saúde emocional.